Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos iniciando este canal em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória dele, porque nós nada somos, nada sou, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Então foi-me solicitado por alguns irmãos que falasse alguma coisa a respeito de seita, visto que nós temos visto que é um assunto muito polêmico, né? Alguns têm feito, não estou criticando, mas têm feito algo que com certeza não agrada a Deus, deixando o culto natural, racional, como está escrito em 12 de Romanos, né? E falando mal de denominações, citando nome de dirigentes de igreja ou de ajuntamento cristão. O meu intento não é esse. Não, meu intento não é falar mal de denominações, não é falar mal de meus irmãos, fomos lavados no mesmo sangue, estamos no mesmo barco a qual Cristo Jesus está junto. Não. Meu intento é esclarecer algumas partes, dando a minha opinião sincera. Se porventura alguém achar que não está de acordo, pode questionar, deve questionar, né? A Bíblia diz assim, que tudo que fizeres com pureza de coração para Deus é puro. Então, eu não estou fazendo para aparecer, não estou fazendo para me engrandecer, não. Estou fazendo por quê? Porque vou dizer uma parte que é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não estou me vangloriando disso, não. Longe de mim. Vangloriar. Mas é uma realidade. Em 2 madrugadas, o Senhor, por misericórdia, me revelou a Bíblia praticamente toda, ou seja, os pontos básicos, né? Alguns versículos, alguns capítulos, esporadicamente, assim, não, às vezes em muita continuidade, mas o suficiente para mim entender e também divulgar. Porque se o Senhor nos ungiu para isso, nós temos que falar do Evangelho. Agora, quanto a falar de mal, de denominações ou de ajuntamento cristão, não tenho esse hábito. Eu creio que o nosso Deus não agrada disso. Não estou criticando, mas estou até aconselhando a nenhum de nós, dirigentes de igreja, falar mal de denominações, citar nomes. Não é bom, não agrada a Deus, viu? O importante é nós falar do Evangelho. Então, como esse canal que estou iniciando agora, nesse dia, dia 30 de novembro de 2003. Como eu tive que pôr um nome nesse canal, no YouTube, que é Viajando no Tempo. Porque nós vamos ler o que foi escrito há muitos anos atrás, conforme nós sabemos, mas que tem a repercussão, teve naquele tempo, tem no dia de hoje e terá no futuro, até que nós estejamos, né, ter esse privilégio de estar perante o Senhor, vendo a face dele como ela é e cantando o hino da vitória. Bem, então o meu intento é esclarecer. Então nós vamos iniciar com muito respeito, como se nós estivéssemos viajando no tempo e conversando com Paulo, o apóstolo Paulo, que nós sabemos bem que Deus nos honrou colocando ele como um judeu, colocando ele para ser nosso apóstolo, apóstolo dos gentios, a qual também eu sou. Então, nós também, ao meu ver, perdão, é uma opinião minha, ao meu ver, nós devemos
respeitar nosso irmão Paulo, honrar a palavra dele. Hoje ele já dorme no Senhor, mas nós temos que honrar a palavra dele, a qual Deus nos honrou, como está escrito na palavra, né? Desde o ventre da mãe, lá em Gálatas capítulo 1, do versículo 14, do versículo 13, ele diz que desde o ventre da mãe Deus separou, né? Ele dando graças a Deus, separou para ser apóstolo dos gentios. Então, baseado nisso, nós vamos fazer uma pergunta, viu? Perdoa essa expressão, às vezes, como eu não tenho estudo, eu tenho apenas o primário, mesmo assim tirei naquele movimento do Mobral, mas, todavia, também está escrito, nós não devemos menosprezar aqueles que estudam. Se fosse opção minha, eu teria estudado, feito teologia, embora eu fiz uma determinada teologia dentro da Escritura, com o qual o professor é o Espírito Santo de Deus. Bem, mas então vamos ao caso. Uma pergunta que vamos fazer a Paulo, né? Paulo, depois da sua conversão, que a gente sabe, Paulo, ele mesmo disse que ele veio de uma seita religiosa, né? Uma seita, era extremamente zeloso do judaísmo, mas vamos fazer a pergunta, Paulo, depois da sua conversão, alguém ainda te chamou de seitário? Então vamos ver o que Paulo nos responde, lendo a palavra de Deus, com toda licença, com todo respeito. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 24, versículo 5. Atos 24, 5. Vamos ler desta maneira. Temos achado que voltar um pouquinho atrás, Paulo estava perante o rei Félix e acusado pelos judeus, né? E os judeus disseram assim: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e chefe da seita dos nazarenos. Bom, então aqui nós vemos claramente que ele foi chamado de seita mesmo depois da sua conversão, passando de perseguidor a perseguido. Louvado seja Deus por isso, ele mesmo dava graças a Deus, né? Então vamos ver a resposta de Paulo dentro do Atos 24, aí no versículo 14. Vamos ver a resposta dele, até em sua defesa, em defesa do Evangelho. Ele disse assim: mas confesso, isso 24, também de Atos dos Apóstolos, versículo 14. Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho que eles chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então nós vemos aqui uma acusação no versículo 5 e Paulo se defendendo no versículo 14, do 24 de Atos, né? Eu creio que isso aí é importante nós atentarmos para esses dois versículos e ver que realmente Paulo foi acusado seita dos nazarenos. Ora, logicamente, quando os judeus acusaram Paulo perante Félix, né, de chamar ele a seita dos nazarenos, estava chamando praticamente nosso mestre Cristo Jesus de seitário, seita dos nazarenos, se referindo a Cristo Jesus, que veio de Nazaré, né? Isso nós entendemos. Então vamos agora para outro capítulo, que será o capítulo 26, nós estamos no 24, vamos para o 26, tá? E vamos ler o versículo 5. Capítulo 26, versículo 5. Vamos ver o que está escrito. Vamos ler o capítulo 4 primeiro, para nosso melhor entendimento. Eu estou lendo assim, esporadicamente, alguns capítulos, alguns versículos, não o capítulo todo, mas é bom que os ouvintes possam examinar todo o capítulo, porque tem o texto, o contexto, a gente sabe disso, né?
Então, aqui diz no versículo, o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, versículo 4. A minha vida, pois, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, sabe todos os judeus, né? Pois me conhece desde o princípio, e se quiserem, pode dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Vamos ler só até aqui. Então nós vemos que Paulo está dizendo, né, está se defendendo, dizendo que ele veio de uma seita religiosa, né, a qual a própria Bíblia chama de seita. Não é nós, não é eu que estou dizendo, né? A própria Bíblia chama de seita, né? Seita dos fariseus e também a seita dos saduceus. Bem, mas não é o caso. Vamos ler agora o versículo. Vamos para o capítulo. Nós lemos o 24, 5 e o 14, né? O versículo 14. Vamos ler agora o 28, né? Capítulo 28 de Atos, do versículo 22. Vamos lá no 22, né? Vamos no 22, para nós vermos o que Paulo está falando ainda sobre a seita, né? Versículo 22. Bom, no entanto, bem quisermos, isso alguém indagando de Paulo. Vamos ler o 21 para nós entender melhor. Mas eles lhe disseram: nem recebemos da Judéia carta do teu respeito, nem veio aqui irmão algum que contasse ou dissesse mal de ti. Paulo, no entanto, eles continuaram perguntando, indagando de Paulo. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que pensas, porque quanto a essa seita, notório não é que em toda parte é impugnada. Então a gente sabe muito bem que eles estavam chamando Paulo de seita e, logicamente, chamando o movimento cristão, né, através do nosso mestre Cristo Jesus, como seita, não entendendo. Então, a finalidade nossa é exatamente essa, é nós divulgar, mostrar o que é realmente seita. Se nós formos no dicionário, o dicionário diz, né, o que é uma seita? É uma facção, logicamente, e diz ainda assim, que é uma doutrina diferente da opinião geral. Mas, se nós analisarmos bem, a gente vai perceber o quê? A opinião geral não é a opinião geral que prevalece. Que prevalece é o Espírito Santo, o que ele nos ensinou para Paulo, no caso desses versículos foram lidos, e está transmitindo para nós, né? Não é a opinião geral que vale. Porém, vamos examinar mais. Vamos lá aonde em Gálatas capítulo, vamos ler Gálatas para nós entender melhor. Vamos ver se nós achamos Gálatas aqui, perdão, que eu enxergo bem pouco, viu? Além de pouco entendimento, eu ainda enxergo pouco, tá bom? Então vamos no Gálatas, capítulo 1, bom, capítulo 1. No versículo 13, para nós. Eu saltei aqui alguns, é bom que todos leiam essa parte. Então veja bem, vamos lá no versículo 13. Pois já ouviste, isso Paulo dizendo, pois já ouviste qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia no judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, né? Mas, no versículo 15, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar meu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios e não consultei a carne nem o sangue. Então, Paulo está dizendo aqui, vamos ler mais um pouquinho.
nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei através de Damasco. Depois, passado 3 anos, subi a Jerusalém para visitar a Cefas e demorei com ele 15 dias. Mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Bem, pelo que nós entendemos, pelo que eu entendo, pelo que nós entendemos, eu vou dar uma minha opinião, viu? Eu não estou dizendo que eu estou certo, não estou dizendo que estou errado. Posso estar enganado? Sim, pode. É o seguinte, Paulo está dizendo aqui que ele veio de uma seita. Ele mesmo falou que ele é extremamente zeloso, né? Mas, todavia, ele estava dando graças a Deus, porque Deus, desde o ventre da mãe, o separou para ser apóstolo dos gentios. Então, o que nós temos que fazer, devemos como cristão? Dar valor. O que Deus, por misericórdia, tirou um apóstolo, né, que era judeu, e tirou para pregar para nós, gentios. Então, nós temos que honrar também, toda a honra, toda a glória a Cristo Jesus, nós sabemos. Mas honrar as epístolas de Paulo, porque Deus nos honrou colocando ele como nosso apóstolo, né? Então, essas partes que foram lidas, nós devemos honrar. Então, veja bem, nós sabemos bem, Paulo deixou bem claro, né? Ali em 11 de Romanos, né? Nós não vamos ler não, para não alongar muito o vídeo, em 11 de Romanos, o próprio Paulo diz, né? Não razoais entre vós, ou pensais entre vós, que Deus rejeitou o seu povo que antes conheceu. Não, que Deus endureceu o coração dos judeus para que a salvação se estendesse aos gentios. Até num determinado versículo, não vamos ler, mas está escrito, né? Ele disse que Deus endureceu o coração para excitar a emulação, ou seja, para incentivar a disputa. Criaram certo ciúme entre o povo judeu, né? O povo judeu e os gentios. E depois, dias mais para frente, né, mais para baixo, em 11 de Romanos, que quando se completasse a plenitude dos gentios, Salvador retornaria a Israel e todo Israel ia ser salvo. Isso é bíblico, eu não vou ler não, porque vai onerar um pouquinho, mas nós vamos, não é o caso, vamos ver ainda, examinar a respeito de seita, a qual me foi solicitado de falar, viu? Vamos lá voltar para Atos dos Apóstolos, tá bom? Vamos voltar para Atos dos Apóstolos, do capítulo 15. Atos, capítulo 15, é uma parte, ao meu ver, também muito importante, até mais importante dessas outras epístolas, desses outros versículos que nós lemos, é mais importante, por quê? Porque foi uma assembleia em Jerusalém, né? Assembleia em Jerusalém. Olha aqui. A questão, Atos 15, a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então, nós vamos ler até o versículo 5, que é o importante, né? O tema que nós escolhemos nessa noite, solicitado por alguns irmãos e irmãs, né? Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circundardes, segundo o rito de Moisés, não poder ser salvo. Tendo Paulo e Barnabé contenda em não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns entre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa desta questão. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho de caminho, passavam para Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. Então, eles estavam alegres, satisfeitos, porque como o propósito de Deus que era estender a salvação aos gentios, que a gente sabe muito bem que antes nós éramos chamados de imundos, incircuncisos, na verdade éramos e somos, somos assim, não somos circuncidados, né? Perdão a expressão, né? Eram considerados incircuncisos, e até hoje nós não fomos circuncidados, nem devemos, né? Agora éramos chamados de imundos,
e incrédulos e outras coisas mais. Mas isso não é o caso nessa história. Vamos então agora ver o capítulo 5, para nós ver, para nós entender realmente qual é a parte que fala. Um momentinho, por favor, só um pouquinho. Me fugiu a palavra aqui, perdão, viu? Assim, as características. O que é característica de seita? As denominações religiosas que têm as características de seita. Nós vamos examinar exatamente sobre isso. Olha, aqui no versículo 5. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Bom, então a gente percebe que essa questão levantada, essa assembleia em Jerusalém, exatamente aconteceu porque houve um questionamento daqueles que eram da seita dos fariseus, que a Bíblia, não é eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que era a seita dos fariseus, como tinham também, a própria Bíblia afirma que tinha a seita dos fariseus e tinha também a seita dos saduceus, e mais uma outra seita que não me lembro agora no momento, não importa isso aí. Então, o que nós analisamos disso tudo aí? A gente percebe, né? Vamos ler agora o que foi decidido, né? Foi decidido nessa Assembleia em Jerusalém. Eu gostaria que os ouvintes, perdão aqui que eu perdi um bocado aqui, eu gostaria que os ouvintes, aqueles que estão me ouvindo, viu? Como já disse, não tem eu bem entendimento, eu estou falando o meu parecer, mas creio eu também que, como todos os sábios, os entendidos e aqueles que estudam, também têm o Espírito de Deus, né? Como também eu tenho. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o versículo 27 ao 29. O que foi deliberado, né? Do 27 ao 29. E está escrito assim: e enviamos, portanto, Judas, Silas, os quais também por palavra os anunciarão as mesmas coisas, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas. Gostaria que nós atentássemos para este versículo 28. Os apóstolos falaram, se eles tivessem trocado, falasse, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, nós poderíamos até não dar crédito, mas eles falaram, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Que é a autoridade máxima, né? Na hierarquia, na igreja. Então, não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias. Aí vem o que foi deliberado na Assembleia em Jerusalém, a qual devemos atentar, respeitar e guardar e assim ensinar, a meu ver, viu? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da prostituição, dessas coisas farei bem e vos guardar, bem vos vá. Bem, então, o que nós percebemos disso tudo aqui? Nós percebemos que a seita, já foi definido o que é a seita, né? Naquele tempo, o que é seita nos dias de hoje. Tem, às vezes, algumas denominações que muitos falam seita, porque faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Então, primeiro, Deus não constituiu nós juiz. Nós não devemos falar mal de denominações, principalmente nomear, falar mal, movimento tal, fulano de tal, colocando nome de dirigentes de igreja, nome de ajuntamento cristão. Nós não devemos fazer isso, porque nós temos que ver que nós somos salvos mediante a fé, não é por obras, porque ninguém se glorie, né? Não está escrito. Agora, automaticamente, quem tem a fé em Cristo Jesus, salvo pelo sangue de Jesus, logicamente tem boas obras, é automático, entendeu? Não está em nós, é automático. Quando nós temos a graça que é Cristo Jesus na nossa vida, claro que devemos ter boas obras, até porque poderia citar um texto bíblico,
onde no Velho Testamento, que é exemplo, né? É Eclesiastes capítulo 7. O que diz lá, o primeiro parágrafo? Né? Diz que melhor é a melhor fama do que o melhor unguento. E segue outras coisas, mas no caso que eu gostaria de dizer é só isso. A gente ter um entendimento a respeito disso. Então, nós não devemos falar mal, principalmente nomear, falar nome de denominações religiosas, nome de dirigentes das igrejas, porque foi tudo instituído por Deus. Até porque gostaria de não ler agora no momento, mas citar um texto bíblico para qual nós temos que atentar para ele também. O quê? Romanos capítulo 13. O que diz em Romanos capítulo 13? E se eu errar alguma coisa, me perdoa, porque eu não estou lendo no momento, né? Mas que os ouvintes devem ler. Diz lá que toda potestade seja sujeita, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não provenha de Deus. Toda potestade que há foi colocada por Deus. Está diferente um pouquinho lá, mas todos vão entender. E diz assim, portanto, quem não respeita as autoridades, está escrito um pouco diferente, os irmãos me perdoam, mas eu não quero ler agora para não errar. Quem desrespeita a autoridade está desrespeitando a Deus, porque foi instituída por Deus. E diz que quem traz sobre si grande condenação. Ainda diz assim, queres tu não temer as potestades, faz o bem e não terás temor dela, porque não traz a espada de balde, né? Porque são vingadores a nosso favor. Então nós temos que respeitar. Agora, esta Assembleia em Jerusalém, eu gostaria de falar alguma coisa sobre ela. Exatamente essa Assembleia em Jerusalém, ao meu ver, né? Creio eu também que tem o Espírito Santo de Deus, né? Ao meu ver, as denominações religiosas, ou seja, os cristãos, o ajuntamento cristão, tem que respeitar o que foi decidido nessa Assembleia. E o que foi decidido na Assembleia referente à lei mosaica foi apenas 4 coisas: abster-se de contaminação dos ídolos, da prostituição, da carne sufocada e do sangue. Da lei, para nós ensinar e colocar em prática, é somente 4. Porém, como tem 2 mandamentos, que o próprio Jesus falou que depende de toda a lei e os profetas, esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esses tão importantes, esses mandamentos, que eles foram transladados da lei para a graça, ou seja, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Nós não vamos entrar em méritos, outros métodos, outras coisas, não, mas vamos falar só isso. Ao meu ver, as denominações religiosas, os ajuntamentos cristãos, os dirigentes das igrejas, que não estou citando nome, nem de igreja, nem de dirigente, devem respeitar essa Assembleia em Jerusalém. Então, nós temos o quê? Da lei, na graça, que é respeitar. São 6 mandamentos. 6. Creio eu, viu? Perdão, não estou julgando, mas se nós ensinar da lei, na graça, 5, estamos diminuindo. Se nós ensinarmos 7, estamos acrescentando. Então, vamos ler, não vamos ler agora não também, né? Lá em Apocalipse 22, versículo 18, diz: aquele que acrescentar alguma coisa neste livro santo, eu também acrescentarei as pragas que estão nesse próprio livro. Bom, o próprio Jesus está dizendo, Apocalipse 22, 18. Então, acrescentar quer dizer aumentar. Então, se eu ensinar 7 mandamentos da lei na graça, eu estou acrescentando 1. Se eu tirar, ensinar só 5 mandamentos da lei na graça, eu estou diminuindo. Então, aí já no versículo 19 diz assim: se alguém tirar alguma coisa desse livro santo, eu tirarei também o direito da árvore da vida, da cidade santa. Viu? Perdão de eu não ler para não onerar muito, mas eu gostaria de dar agora, mais uma vez, dizer, conscientizar nossos irmãos, lavados no mesmo sangue em Cristo Jesus, dentro da mesma fé, dentro de um barco qual Cristo Jesus está, né?
Isso é muito importante. Jesus está no nosso barco, né? Então, eu gostaria de ir para agora nós examinarmos junto Gálatas o que Paulo falou a respeito da lei na graça. Olha, o que, ao meu ver, é uma coisa muito impactante até o que Paulo falou. Então, nós vamos em Gálatas, capítulo 2, veja bem, Gálatas capítulo 2, versículo 21. Está bem no fim, é o último versículo do 21, Gálatas 2, 21. Olha o que Paulo diz aqui, olha. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu debalde, ou seja, morreu em vão, né? Deus me falei, debalde é a mesma coisa, em vão. Tá, então vamos seguir o que Deus tem revelado, né? Concernente à palavra, não é revelação paralela, fora da palavra, não. Vamos ler agora o capítulo 3, versículo 10 até o 13, para ver o que Paulo fala sobre o guardar. Capítulo 3, nós lemos 2, 21, vamos ler 3, do 10, viu? Depois é bom os ouvintes ler toda a palavra, para ver ter esse contexto. Eu concordo com isso aí. Então vamos ler o que Deus tem revelado, é isso aí. Então vamos ler, para não onerar muito. Capítulo 10 até o 13. Vamos ler o que Paulo falou. No 2, 21, Paulo falou que não, né? Ele disse aquelas palavras. Agora vamos no 10, 21. Olha, o que agora no 3, Gálatas 3, do versículo 10 ao 13. Pois todos quantos são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Vamos guardar isso aí. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. Tá bem? Olha, aqui vem um versículo impactante até, que nós devemos atentar para esse versículo também, como todos os versículos, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí vem o 14, para que os gentios tivessem a benção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Tá, tudo bem. Agora vamos em Gálatas, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos em Gálatas capítulo 4, é um seguimento. Diz assim, vamos ler só o cabeçalho aqui, viu? Perdão de eu não ler tudo, porque depois que os ouvintes vão ler, da continuidade. Diz assim, o evangelho isenta-nos da lei. Se nós levar em consideração Gálatas 2, 21, Gálatas 3, do 10 ao 13, Gálatas 4, agora vamos para Gálatas 5, para nós fechar com chave de ouro. 5. Vamos prestar bem atenção. No versículo anterior, a gente percebeu, a gente leu, que no versículo anterior, que é o 13, o 13, né? Ele falou que Cristo Jesus nos libertou da maldição da lei. Então, o Paulo continua, né? Segundo aquele versículo, continua falando conosco. Olha, a exortação a conservar a liberdade. Ele nos resgatou da maldição da lei. É para nós manter essa liberdade. Olha, vamos ler só até o versículo 6. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Bem, deixa eu fazer uma pequena parada, para quê? Para explicar que é claro que aqui está falando circuncisão, não é o nosso caso, que ninguém está querendo os gentios circuncidar, nós estamos... Só que essa circuncisão que está falando aqui, nós vamos entender agora. A circuncisão é o alicerce da lei, a gente sabe disso aí, né? Perdão se eu estiver errado, tá bom? E Paulo continuou falando no versículo 3, e de todo testifico a todo homem que se deixe circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Tá.
Olha o que diz aqui. É impactante? É. Né? Se nós somarmos, olha, separado estáis de Cristo, vós o que vos justificai pela lei, da graças tendes caído. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, se nós analisarmos tudo isso que foi falado, tudo isso que foi mostrado, viu? Com todo respeito, não estou citando o nome de denominações, não estou dizendo onde eu sirvo a Deus, não importa onde, o ajuntamento que serve a Deus, importa, a Bíblia é muito clara, eu não sei, não é uma revelação, eu não sei até onde está escrito no momento, mas está escrito, tudo que fizeres com pureza de coração, para Deus é puro. Agora, é claro que nós não vamos fazer maldade com pureza de coração, porque aí já não é pureza. Nós não vamos negligenciar a palavra de Deus com pureza de coração, porque isso foge da impureza. Mas eu gostaria de mostrar só mais uma parte. Aqui é o São João, eu gostaria de ir a Epístola de João, capítulo 14, versículo 15. Vamos lá? São João, deixa eu ver se eu acho aqui, meu perdão que eu sou meio ruimzinho, além de, eu estou com 82 anos, a visão muito comprometida, louvado seja Deus por isso, mas a voz feia, eu também bem feinho, me perdoa aí, viu? Mas o meu intento não é nem ensinar, quem sou eu para ensinar? Eu estou lendo, compartilhando com meus irmãos em Cristo Jesus, né? Vamos ler São João capítulo 14, no versículo 15, viu? Versículo 14, versículo 15. Para nós ver uma parte que eu quero ler. Que Deus me deu a graça de revelar agora para nós ler. 14, 15. Opa, cadê o 15? Aqui, ó. Olha o que Jesus falou através de João. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, que é, logicamente, o Espírito Santo de Deus. Então, vamos ler agora João 15. João 15, deixa eu ver. João 15, parece que é o 15, 20 e poucos. Assim, não, 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e permaneço no seu amor. Bem, vamos ficar só até aqui. Agora, em suma, o que foi falado anteriormente, que Deus deu na minha boca, eu creio que é Deus, né? Perdoa se alguém não entender dessa maneira, eu não quero entrar em contenda também, porque a palavra de Deus não é para ser discutida e sim obedecida, só assim se honra ao Senhor, a gente sabe disso. Então não é o meu intento também discutir, mas os questionamentos, tudo bem, a gente chega num consenso até. Então, veja bem, aqui diz que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, aquela assembleia, eu volto a dizer, nós cristãos, ensinadores, dirigentes de igrejas, entendeu? Pastores, anciães, cooperadores, ou enfim, Deus ungiu nós para ensinar como ungiu Paulo, né? Então nós temos que respeitar aquela Assembleia de Jerusalém, sim. Já foi falado, não vão guardar mais de que 6, nem menos de que 6, viu? É um conselho que eu estou dando, não tô criticando de maneira nenhuma. Quem sou eu para criticar? Eu não, na verdade, não sou nada, mas tudo posso naquele que fortalece, como Paulo diz em 4 Filipenses. Tá, vamos lá ver agora o que acontece com aqueles que não guardam. É o que a palavra diz. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 21. Vou ver se eu não errei aqui. 1 Coríntios 16, 21, para nós fechar também essa parte, viu? 1 Coríntios 16, 21 ou 22, perdão se eu errei aqui, é 16, 1 Coríntios 16, eu acho que é o 21 ou 22, espera aí, deixa eu ver aqui. Aí é o 20, epa, será que... Ah, certo, 22, ó.
diz assim, foi dito que nós temos que respeitar a Assembleia em Jerusalém, foi dito que nós não podemos pregar nem além, nem 7 e nem 5, né? Foi falado o resultado lá em Apocalipse 22, 18 e 19, e também em João falando que quem não guarda os mandamentos, para nós dizer que nós amamos o Senhor, devemos guardar, e não só guardar, divulgar, colocar em prática. Não estou dizendo que isso, que eu guardo, que eu coloco em prática. Eu sou fraco, sou frágil. Eu creio muito mais fraco, muito mais frágil que todos vós. Respeito muito, né, aqueles que são os teólogos, geólogos, né, aqueles que estudaram. Respeito. Eu não tenho nada contra. Se eu tivesse condições, eu não pude, porque eu tive que trabalhar na minha época, né, há muitos anos atrás, que eu estou com 82 anos, mas se eu pudesse, eu também estudaria, né? É bom, o próprio Paulo era muito estudado, mas ele disse que quando eu vinha à volta, não vinha com palavras de supremacias, que eu aprendi, né, o que ele sabia, a sabedoria dele, ele fez como esterco, ele falou isso, e ele abraçou a sabedoria do alto, que é de Deus. Isso é muito importante, tá bom? Então, nós vamos agora, aqui diz assim, ó, se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata. Aqui no 22, 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata. Bom, perdão se eu estiver errado, não tem estudo, não tem nada, mas anátema, maldito ou maldição. Maranata, a vinda de Jesus ou a volta de Jesus. Então, eu creio que todos entenderam. Em vez de nós sermos, é um conselho, em vez de sermos abençoados na volta de Jesus, seremos amaldiçoados. Então, um conselho, meus irmãos, é em Cristo Jesus, lavado no meu sangue. Não fala mal do outro. Prega o evangelho, fala da graça, fala de Cristo. Não só convença, convencer é fácil, mas converter é só Cristo. Às vezes tem alguém que está convencido, mas não está convertido. Então pregue o evangelho, fala da graça, fala de Cristo Jesus, não fale mal de denominação, de pregadores, não, viu? Mesmo que eles tenham defeito, isso é problema deles com Deus, para que nós possamos um dia ver a face de Deus como ela é e cantar o hino da vitória. Este é o meu primeiro vídeo, pretendo fazer outros, né? Pretendo fazer outros, mas só Deus sabe se vou continuar ou não. Já estou com 82 anos, já tenho algumas enfermidades, eu creio que não vou durar muito tempo, mas eu gostaria de deixar pelo menos alguma coisa gravada, né? Para ajudar, tá bom? Que Deus abençoe a todos no amor do Senhor Jesus. Vamos acatar os conselhos que Deus deu na minha boca, porque eu não estou falando com vanglórias, não estou dizendo que eu prego, eu vivo às vezes o que prego, pode ser que não, né? Eu procuro servir a Deus o melhor possível, mas quando eu quero ser mais crente, mais fervoroso, eu sinto uma fraqueza em mim, eu vejo a minha fragilidade, eu vejo as minhas fraquezas, mas eu clamo a Deus, porque também é como diz Paulo, quando eu estou fraco, Paulo diz, quando ele estava fraco, ele sentia que ele estava forte, porque está escrito, né, em Salmos que bem-aventurado o varão que não se estriba no seu próprio entendimento. Eu sou muito crente, eu sou muito servo. Não, nós não somos nada, mas Cristo é tudo em nós. Todos na santa paz de Deus. Amém.